Olá, bem-vindos a mais um EmpowerCast. Eu sou Flávia Lorenzetti e o nosso podcast que traz mais do mesmo, mas nunca o mesmo. Sempre uma nova história de uma forma diferente para você se inspirar, para você fazer a virada aí na sua vida, na sua carreira, nos seus relacionamentos, no seu negócio. Sempre tem um conteúdo de alto valor por aqui. E se você ainda não segue o canal, vai lá, canal no YouTube, é o canal da Flávia Lorenzetti, o EmpowerCast tá lá dentro. A gente também tá no Spotify com o EmpowerCast e também no Instagram com o EmpowerCast. Sai episódio toda terça-feira às 11h30. E você também tem, de segunda a sexta, o pré-treino, mensagenzinha lá no Spotify para você começar seu dia mais motivado. Gente, eu tô com uma convidada hoje que, a hora que eu recebi a foto, eu falei, é o puro poder. E é o puro poder que a gente vai ter aqui hoje. Vou aqui, obviamente, ler a bio, como vocês sabem. A Carla Martins, ela é vice-presidente do Serac, do maior ecossistema de contabilidade do Brasil, com mais de 10 mil clientes recorrentes e 1.000 colaboradores. É gente, hein? Especialista em pessoas e processos, é referência em liderança feminina, criadora do método 5Rs da liderança de alta performance. Ela é cofundadora da MLS, junto com o Flávio Augusto, Joel J e Caio Carneiro. Vocês estão ouvindo aí falar bastante. Ela fundou lá junto com eles e começou bem no início da MLS, o Fire Club. Ela tem o Star Club e a Comunidade Maravilha. A nossa convidada de hoje, já dei spoiler, Carla Martins. Muito bem-vinda. Eu que agradeço, obrigada, é uma honra estar por aqui, estou muito feliz. Muito obrigada pelo convite, A Flávia. gente ama receber mulheres assim, maravilhosas, empoderadas, por poder. Carla, conta pra gente como é que começou essa história aí, que começou com contabilidade e hoje leva a educação e informação para tanta gente de uma forma muito bacana e principalmente uma comunidade para mulheres. Vamos devagarzinho, mas vamos lá. Vamos começar pela contabilidade. O Serac, ele é fundado pelo meu pai, né? Há 35 anos, está fazendo. E eu e meu irmão somos os vice-presidentes. Então, meu pai antigamente tinha sócios, depois saiu de sócios e separou dos sócios, enfim. E bem nessa época, eu e meu irmão, a gente estava chegando na adultice, que eu chamo. Então, a gente assumiu os três a empresa. Uma empresa nessa época falida, com dívidas, não sabia para onde ia, né? A marca foi destituída, enfim, o que a gente fazia, mas os três seguiram o caminho. Nessa época a gente tinha 20 colaboradores, Flávia. Então, eu tenho uma trajetória de uma empresa pequena para uma empresa gigante, agora o maior ecossistema de contabilidade do Brasil. Mas é uma empresa de base muito familiar. Sim. Só que aí, a gente, por um bom tempo, foi crescendo aos poucos, né? Contabilidade, aquele ramo que não é sexy pra ninguém gosta, todo mundo foge. Tal, mas a gente foi crescendo e foi de entendendo. 20 para 1.000 colaboradores, 1.000 Isso. funcionários, é muita coisa. É muita coisa. Então... Quantos anos foi isso? Em quanto tempo? Em quanto tempo o quê? Vocês saíram de 20 para 1.000? 20 anos. Tá bom. Mais ou menos. Mas a gente cresceu 1000% em 5 anos. Então, a gente foi crescendo bem devagarzinho no começo. E aí, um dos pontos de virada da gente foi começar a ir em ambientes de prosperidade, de mentalidade, de crescimento, né? Sair da nossa bolha. Então, esse foi o primeiro ponto aí, para quem tá nos ouvindo também, né? Pegar alguns insights, algumas decisões. Foi o primeiro ponto, assim. Entender que tinha algo mais além do que a gente já estava acostumado. E como vocês viram isso? Foi meio que... vamos encontrar coisas novas? Alguém chamou vocês? Foi uma coisa meio intuitiva, precisamos ir para um ambiente novo? Eu, sinceramente, eu não lembro nem como que chegou na gente, mas eu sei que a gente fez um curso mais de mentalidade online. Tá. Os três fizeram. E aí, os três... Deu uma chavinha, Virou assim. a chave. Virou a chavinha de que a gente precisava evoluir e se desenvolver. Então, aí que foi a grande chave. Depois disso, a gente entendeu que não adianta nada só nós três estarmos pilhados para o crescimento se a gente não tinha uma cultura organizacional forte. Tá. E aí, a gente foi estudar sobre cultura. Então, um bom
parâmetro de crescimento foi a gente treinar os nossos colaboradores e estabelecer uma cultura muito forte. Legal. Então, como que uma contabilidade atrai e retém colaboradores num mundo que vai começando, né? Aí, ao longo dos anos, vai começando a ficar mais moderno, mais tecnológico, com mais marketing digital, por Sim. exemplo, mais atrativo. Então, era com a cultura que a gente começou a crescer. E aí, principalmente meu pai e meu irmão, a gente sempre foram bem voltados para vendas, então a gente foi crescendo. Mas quando chegou ali nos 60, 70 funcionários, a gente tava parado. Então, foi com a cultura que a gente viu que é um Agora, exército. Criar cultura numa empresa de contabilidade não deve ser fácil, né? Porque Não. é um perfil, geralmente a contabilidade, o contador é um perfil mais fechado, não é mais aquela pessoa que, é motivada, porque é um perfil mais analítico. Posso estar enganada, mas a minha visão, até porque eu não sou a maior amante da contabilidade, justamente, eu gosto de ter pessoas boas do meu lado, Sim. mas vejo como um perfil mais analítico. Como é que foi essa virada? Porque é uma virada de chave também, trazer cultura para um perfil mais analítico que está ali para olhar o número, fazer aquela coisa mais conferência, né, que é mais foco, mais focada, e você Sim. trazer essa parte da cultura, que muita gente confunde cultura com uhul. Não. Tem o uhul também, a gente gosta da energia do uhul, mas não é só isso, né? Na verdade, estabelecer uma cultura na empresa é um processo de pessoas, né? Eu gosto de falar que gestão de pessoas é um processo. Então, você precisa estabelecer diretrizes, você precisa metrificar, você precisa premiar, você precisa acompanhar. Então, é como um processo todo. E o maior beneficiado de uma cultura tem que ser o colaborador. É isso aí. Então, tudo que for para eles, para ser bom para eles vão entender como, eu preciso fazer. Obviamente que como eu e meu irmão, e junto com meu pai, somos jovens, e éramos até mais jovens, né, obviamente, antes, a gente trouxe uma pegada jovem para a contabilidade. Então, como que a contabilidade pode ser jovem? Então, a gente contratava pessoas sem experiência, e aí vai crescendo, aí vai desenvolvendo. Então, a cultura demora uns 5 anos para ela ser vivida na pele das pessoas. A pessoa entra e já sabe qual que é a cultura, né? Mas isso foi de grande importância pra gente se preparar para o que vinha depois. Eu acho que foi virada no negócio. Sim, foi uma... E aí, até contando um pouco da minha história, eu não gostava da contabilidade também. Não? Não. E o meu irmão fez direito primeiro, né? Porque a gente tinha uma grande gama de clientes que eram ligados ao direito, então meu irmão fez direito, mas eu não gostava, eu não queria seguir. E com a empresa pequena, eu não me achava. Você achava que você ia sair fora? Eu achava que eu ia sair. E aí eu fui fazer marketing. A minha primeira formação é marketing. Só que aí a gente vai vendo que... Aí a empresa foi crescendo, a gente vai vendo que vai trabalhar para outras pessoas, eu trabalhei na empresa desde muito nova, desde muito criança. Férias era sinônimo de trabalhar com o pai? Isso, exatamente. À tarde era sempre lá, então eu sempre trabalhei. Então, eu não me via lá, mas eu ainda queria ficar. E aí, com o crescimento da empresa e essa parte de cultura, eu me achei na gestão de pessoas. Então, eu, por muito tempo, fui o RH da empresa, estabeleci processos, analisava o ponto das pessoas, enfim, toda a parte de pessoas fui eu que criei e evoluí ao longo dos anos no Serac. Né? O meu irmão mais voltado para o direito, para vendas e financeiro, meu pai também vendas e relacionamento, e aí foram vindo os outros colaboradores que fazem parte do nosso ecossistema ali, do nosso quadro. Então, aí eu me achei, e por isso que hoje eu ensino e lidero pessoas pela liderança mesmo, Sim. E aí, Flávia, você falou, né? Mas é um perfil bem analítico. Posso estar enganada? Assim, o analítico, ele precisa acontecer, obviamente, mas a gente precisa de líderes, e líderes não podem ser só analítico. A gente precisa de vendedores não... Então, queira ou não queira, a base até pode ser pessoas que são mais dos números. Mas agora você deu aula. Se você é de contabilidade, presta atenção no que ela falou agora. Líderes, que às vezes a pessoa acha que só tem que contratar contador. Pra fazer, né? Pra fazer a gestão. Às vezes o cara é bom da contabilidade, mas não vai ser bom pra liderar. Vendas. Um monte também de contabilidade não cresce porque esquece que tem que vender. Total. Né?
Total. Aí, marketing, aí a pessoa do financeiro. Então, a cultura da empresa não é só os analíticos. Eles têm tem todo ao redor que aí um puxa o outro e o analítico começa a gostar um pouco mais. Sim. E Você cria um também... ambiente, né? Exatamente. E tem pessoas que elas gostam do reconhecimento de diversas formas. Então, a pessoa que é mais emocional gosta mais do uhul. A pessoa que é mais analítico ou que gosta mais do dinheiro mesmo, se tem uma remuneração, uma Sim. meritocracia, ela vai gostar da meritocracia, a parte financeira. Então, você vai balizando ali dentro da cultura o que você pode colocar para atingir todos os tipos de pessoa. E aí sim você vai colocando uma cultura forte. E hoje no Brasil vocês atendem qualquer tipo de empresa? Qualquer tipo de empresa. Qualquer Sim. tipo. Eu vou deixar aqui embaixo, a gente vai deixar aí na thumb depois, para o pessoal conhecer e ver, porque, gente, um ecossistema com 1.000 funcionários para contabilidade, vocês são gigantes. Imagino Sim. que esse é um trabalho monstro. Deve ter consulta de tudo que é tipo de empresa, né? Porque acho que é uma coisa também que a pessoa fica assim, ai, eu tenho uma vendinha, eu tenho um restaurante, eu tenho um cabeleireiro, vai um especialista em cabeleireiro. Pelo jeito vocês... Vai tudo. Vai tudo. Todas as indústrias. Cada célula de trabalho tem uma especialidade, então a gente consegue. Mas a gente chegou em 10 mil recentemente, Flávia, porque a gente fez uma fusão com um grupo. Então a gente tinha há 2 meses, acho que não deu nem 2 meses, 300 colaboradores, Sim. somente nossos. E aí a gente fez uma fusão com uma empresa também ligada à contabilidade na parte de tecnologia. Então nós aliamos Que legal. a nossa influência, nosso relacionamento, nossas vendas a uma empresa com aportes e tecnologia suficiente para unir forças com a gente e a gente se tornar o maior ecossistema de contabilidade do Brasil. Então, isso é bem recente. Que demais! Sim, Parabéns! obrigada. Eu não sabia disso aí, não. Será que é a B-Hub? Que Então, demais. a gente fez essa fusão, que foi legal para ambas as partes e a gente está muito, muito animado com isso. E o que vocês esperam dessa fusão? Novidades? Para o cliente final, para quem de repente está ouvindo aqui e fala, vou migrar para eles, porque agora o pacote vai ser mais completo com tecnologia. Mais tecnologia, mais dados, mais informações em tempo real. Isso é o que a gente tem aliado ao humano, né? Então, não são robôs, não é uma contabilidade digital, né? São clientes... com empresas grandes, com cada um com a sua análise, cada um com seu poder de crescimento, porque se o empresário cresce, a contabilidade cresce junto. Então, aliado ao nosso atendimento, né, ao jeito Serac de atender com excelência, com humanização, querendo o crescimento. Então, são essas duas frentes, assim, que é bem legal. Além disso, a gente potencializa também a nossa parte de educação. Sim. Que tem a parte de contadores e tem a parte de empresários de forma geral, para crescer ainda mais e potencializar a educação empresarial como um todo. Que foi como eu acabei chegando, gente. Eu conheci a Carla assim. Foi vendo educação, ela e o irmão dela com educação. Eles têm clubes na internet, que eu vou pedir para ela falar sobre isso agora, nas mídias deles. Aí eu conheci ela assim e eu falei, bora bater esse papo. Legal. Como é que transforma aí toda essa expertise? Aonde você viu essa oportunidade, ou vocês, né? Porque acho que foi uma coisa em conjunto. Sim. Vocês viram essa oportunidade de migrar para educação, que eu acho que é uma... Até estava conversando ontem à noite sobre isso. Acho que é uma tendência que todas as grandes empresas do futuro tenham um braço educacional. Toda empresa pode ser uma empresa de educação. Porque você precisa educar seu cliente, ele entender que dor pode ser resolvida com tal solução. Então, toda empresa pode ser uma empresa de educação. A gente até fala para todo mundo fazer evento, podcast, workshops, essas coisas, porque é muito importante. Como que a gente chegou lá? Vamos lá. Depois da virada de chave, até voltando um pouquinho na história, depois dessa virada de chave de cultura, a gente chegou numa outra virada de chave, que é a virada da marca, né? Tá. Da marca como do networking, tanto networking pessoal, networking offline, quanto networking digital, vamos dizer assim. Então, aí a gente entrou forte em grupos de empresários, Masterminds, masterminds, clubes. etc.,
Naquela época a gente não tinha nem dinheiro direito. O primeiro foi uma aposta, assim, sabe? Ó, quantos clientes a gente Aquela precisa... grande decisão Aquela da grande empresa, decisão, né? Sentar pai, filhos na mesa e falar, Isso. vamos apostar aqui? Isso, vamos apostar quantos clientes em um ano, né? Porque normalmente é um ano. A gente precisa para retornar o investimento, mas vai ser bom, não vai ser? Vamos arriscar, vamos. E aí entramos no primeiro. E assim, foi estrondoso o resultado e aí a gente viciou. Porque como contabilidade, todo empresário pode ser nosso cliente, mas ainda assim, as portas que se abrem, o ambiente que você tá inserido faz toda a diferença pro seu Sim. crescimento. Tanto na parte de mentalidade, porque aí você abre a mente, sai fora da sua bolha, abre a caixinha e fala assim, nossa, o que eu posso fazer de E te legal? puxa, né? Eu falo que toda hora traz uma novidade, coisa que você nem ia pensar se você não tivesse num clube desses. Isso. Ia passar batido. Exatamente. É muito legal. Fala assim, nossa, eu não tô entendendo nada daquele ramo que a pessoa tá. É muito legal isso. Quanto para negócios mesmo, porque abre portas, você tira a primeira barreira de entrada aqui para uma contabilidade, é a confiança. Sim. Então, a gente fez muitos clientes e ao longo desse processo. Só que, ainda assim, vimos que os contadores eram muito mal vistos. Ninguém queria. Já você tinha que primeiro fazer alguma coisa para gostarem de você, para depois você contar que você era contador. Que aí, não quero falar com essa pessoa, não. Que é verdade. Mas por quê? A gente entendeu que o posicionamento do contador, de forma geral, né? Não generalizando, mas de forma geral, o posicionamento do contador não era bom. Não era. Nossa, eu tive contadores na minha vida que eu falava assim, gente, eu tenho que falar com ele porque eu tenho que falar com ele. Porque, assim, não era nem uma pessoa agradável de falar, era aquela coisa seca. Sim, seco. Parece um velhinho atrás da máquina de escrever, colocando o seu imposto, né? Dando guia para pagar, pagando por... como é que é? Trabalhando pro governo. E é isso. Então, só que vamos botar a autorresponsabilidade na jogada e falar assim, pô... o que o contador precisa ter? Precisa saber que o marketing digital é importante, que o network é importante, que precisa ter um time de vendas, que a cultura da empresa é muito importante. Então, a gente entendeu ao longo do nosso processo o que a gente estava fazendo de diferente e resolvemos abrir o nosso primeiro evento, que chama... O primeiro foi Missão Contador. Uma imersão de 2 ou 3 dias, agora eu esqueci quantos dias... Para 28 pessoas foi o nosso primeiro evento. E vocês o quê? Ligaram para as pessoas? Onde é que vocês venderam o primeiro evento? Assim, como é que foi essa experiência? Naquela época, a gente já tinha alguns clientes do digital, né? Aí a gente foi crescendo. Meu irmão, que antes nem tinha as mídias abertas, abriu as redes sociais, tudo. E a gente foi crescendo ali no digital. Aí a gente fez meio que um lançamento. E chamou algumas pessoas também, mas teve ticket e tudo, foi até alto demais o valor, a gente depois reprecificou, porque viu que o contador é desconfiado, enfim, tal. Mas foi e aí fizemos um lançamento legal com o Johnny como protagonista e tal, e aí fizemos esses 28. E isso foi 3 anos e meio atrás. E aí, com isso, a gente foi fazendo novos Missão Contador. Primeiro, sempre focado no contador. Aí, chegou na próxima edição a 100 pessoas, na outra a 150, tal. No ano passado, a gente fez evento para 3.500 pessoas. Caramba! Esse ano, a gente vai fazer... contador? Ele é mais para contador. O de 3.500, ele chama Missão Day. Que é para os empresários e contadores levarem seu time. Que legal. E aí, o de 3.500, esse ano vai ser para quase 5.000 pessoas. Então, a gente vem crescendo nos eventos há um bom tempo. Depois, a gente abriu Missão Empreendedor, que aí abre o leque e foi crescendo nos eventos. Vocês abriram um braço mesmo educacional. Um braço educacional. E aí, nunca paramos de estar nos grupos, nos clubes e os nossos clientes de muito peso digital também. Então, eu tenho o Joel, o Flávio, o Caio, o Thiago Negro, o G4, a Carla Sarni. Eu tive Boca Rosa, mas com a Paiô ela foi. Então, tipo, eu tinha muitos clientes do digital que a gente também usava autoridade para escalar, né? Para escalar e verem assim, nossa, como que uma contabilidade chegou nesse patamar, né? Porque o normal é que sejam médias contabilidades ou as grandes contabilidades digitais. Mas como que chega? O que eles estão
fazendo. E aí isso vai crescendo. E, ao mesmo tempo, eu posso também educar, porque nunca foi sobre contabilidade. A parte técnica, a gente não ensina nada. Sim. Até porque a pessoa sabe, eu não né? olho parte técnica há muito tempo já, porque eles já aprenderam. O que a gente não aprende, às vezes você tá ouvindo, você nem é do ramo da contabilidade, mas você, um médico, um dentista, você aprende a parte técnica. E aí, gerir o negócio mesmo é outra história. Então, marketing, vendas, pessoas, processos, como que você paga o imposto, como que você olha, como que você cobra as pessoas. Então, isso as pessoas, a universidade, ela não ensina, né? Foi aí que vocês viram essa Foi aí que a gente viu. E como a gente, ainda que focados em contabilidade, como que um mercado tão tradicional inovou, então a gente consegue ensinar qualquer Vamos abrir os mercado. mercados. Qualquer mercado. E é muito legal isso que você falou, porque o que eu vejo de, exatamente, médico que começa autônomo, e às vezes o cara faz o dinheiro, mas ele se perde de como é que traz mais cliente, como é que organiza a clínica, como é que coloca o pessoal para trabalhar para ele, tem sempre um problema. Geralmente, eu vejo mais com médico e advogado. Dentista também. E hoje vocês ensinam esse público também? Ensinamos esse público. E aí, 1 ano e pouquinho atrás, a gente foi convidado pelo Flávio, o Augusto, e o Joel e o Caio a cofundar a MLS, que é a maior liga de mentores do Brasil. É uma liga que tem vários clubes. Hoje ela está em 71 clubes, mas os cofundadores foram 12 clubes, então a gente foi convidado como um dos braços para abrir esse leque. E vocês acham que esse convite veio justamente pela decisão dos ambientes e do trabalho que vocês já estavam fazendo? Total, é um relacionamento, não é de agora, a gente está com, principalmente o Joel, há bastante tempo. Tá. A gente atende o Joel e é amigo do Joel há bastante tempo, e aí você vai criando laços com os outros dois também. Então, tem a gente atender de forma legal no nosso ramo. Além disso, estar nos grupos de relacionamento é uma coisa que sempre o acesso que nós tivemos a eles, e estar e não titubear, sabe? Eu vou abrir tal coisa, vamos. Mas eu nem te falei quanto é. Não, a gente vai. Tamo junto. Então... Aí, é engraçado que eu vejo muito disso, né? Eles fazem as coisas assim, eu vou lançar. A pessoa não sabe nem o que é. Eu vou. Não sabe nem o que é, nem quanto custa, porque sabe que vai ter alguma coisa boa no meio. Exatamente, porque assim, o retorno, ele é muito fácil, não fácil, mas o retorno vem, sabe? Se você trabalha, independente da sua área, se você entra num ambiente desse, se você trabalha para ter um retorno, você vai conseguir. Então, quais são as conexões dentro daquele grupo que eu preciso fazer para ter pelo menos o meu retorno? Sim. XYZ. Num ambiente de 300 empresários, enfim, qual seja o número, você não vai conseguir 3 desses. Não pra tem pagar como. Sua conta. Ou seu business está errado, ou você é um mau vendedor, porque não tem como. O seu posicionamento é muito ruim. Ou seu posicionamento é muito ruim, ou você não está indo porque você não tem tempo, enfim. Aí entra a parte das mulheres. né? Maravilhosa. Então, alguma desculpa você tem que ter pra não fazer dar certo. Pra não fazer dar certo. Porque o mínimo é o ROI. E o restante é consequência, o restante é a mais, né? Então, a gente sempre entrou e a gente fundou a MLS, isso. E aí, com o Fire Club, que é o nosso primeiro clube. E o Fire Club hoje, qual que é a proposta dele? O Fire Club, ele é um clube high ticket, que pega médios e grandes empresários para justamente sair da sua bolha. Então, a gente acredita que a experiência muda a frequência, então são sempre experiências, né? Tem a parte de sentar e ouvir palestras e aprender, mas sempre com muita experiência, porque a gente acredita que os negócios são feitos ali. Os negócios são feitos ali, com amizade, com olho no olho e tal. Então, não é sentado na plenária que a gente vai fazer o negócio. É sempre em resorts e com muita visibilidade também para os nossos sócios. Então, a gente faz temporada de podcast. Sabe a temporada MTV? Sim, a gente faz a de verão, a de inverno. É bem legal. A gente tem o Oscar também, então a gente... A gente premia, metrifica quem faz as nossas mentorias, porque tem as mentorias inclusas. Então,
E aí as mentorias focado na dor que ele tem. Então, meu marketing tá muito ruim. Então, beleza, pega o meu head de marketing, bota com você, vamos arrumar seu marketing. Legal. Então, é assim personalizado? É assim personalizado. Olha que legal, gente. Vale a pena dar uma olhada, hein? É assim personalizado. O Fire Club é uma entrega muito, muito foda. E aí a gente traz também a cultura que a gente sempre criou para dentro das nossas comunidades. Então, nós somos vistos como uma das comunidades mais fortes, porque a gente sabe agregar pessoas para um ambiente de prosperidade, mas um ambiente feliz, um ambiente de família também. Então, são em resorts, nas experiências a família pode participar. Porque então, não adianta, né? Se um não tá no mesmo ambiente, eu sempre falo isso. Se você tá numa vibração, seu marido tá em outra, não vai andar. Não vai. Ele tem que entender o que você tá fazendo. Uhum. E é a mesma coisa do contrário, né? Você tá fazendo, sua esposa tem que entender. Senão ela vai falar, que diabo, você vai pro Fire Club de novo e vai me deixar aqui em casa? Não, aí ou você vai feliz e tá triste lá, ou tá triste aqui, não dá. Não funciona. Não funciona. Nem que não participe, né, como sócio, que a gente chama, mas que entenda qual que é a vibe, eu acho que é muito legal. Importante. É muito importante. Faz parte. Isso, exatamente. Pra ir junto, né, na mesma direção. Exatamente. Então, para empresários que estão nos ouvindo, nos assistindo, acho que procure ambientes que te elevem, né, que queiram, que sejam colaborativos, porque isso faz toda a diferença no seu negócio. Muda a vida, né? Muda. Eu acho que muda o negócio e muda a vida. É um negócio que as pessoas às vezes me perguntam sobre, estar num clube. Eu falo, gente, é intangível, assim. Se eu for te falar, óbvio, tem o ROI tangível de financeiro, de negócio, de dinheiro, que você pode colocar ali, metrificar e falar, fiz tantos mil, tantos milhões, mas tem uma parte muito forte que é intangível, que é isso, é o ambiente. É você conversar com gente com um modelo mental totalmente diferente do seu e falar assim, cara, como que eu não pensei nisso antes, né? Então, e você cresce muito como pessoa, como ser humano, botar você no desafio mesmo, porque às vezes a gente tá no conforto, tá prosperando, tá tudo bem, mas aí você bota num desafio a mais, eu acho que faz... Dá até mais gosto, né? Dá mais gosto. E é sair da zona de conforto mesmo, você sair daquele jeito assim, que estranho esse dia, tá bom, amanhã vai ser melhor. E aí depois você fala, nossa, mandei bem hoje. Aí isso é muito legal. Isso é legal. Porque a gente é levado, né? O ser humano, eu sempre falo, o ser humano, ele é levado à zona de conforto o tempo todo. Porque a gente nasceu assim, não sou eu, não é a Carla, não é a Maria, o João, todo mundo. Se deixar o ser humano, ele tende a ir pra zona de conforto, que é mais confortável. E ter esse gostinho todo dia te puxando, te faz crescer mais rápido. Total. Aí depois do Fire, o Fire foi subindo o ticket, né? Porque a gente foi vendo que a entrega tava bastante. Então Quantas pessoas tem hoje na comunidade do Fire? 186. Caraca, gente, hein? Em um ano. E é legal dizer que nós fomos o segundo clube da Liga em 2024 como faturamento, de maior faturamento. Que demais. E nós somos o único que começou do zero. A gente não tinha clube nenhum, né? Porque quem tinha poderia migrar. A gente começou do zero mesmo. Em janeiro de 24, a gente começou e vendeu os primeiros. A gente tinha a meta de fazer 50 sócios durante o ano. A gente fez 50 sócios em 13 dias. Que delícia! Aí que é produto foi bom, a hein? meta. E aí o Fire hoje tem 186 sócios. Mais recente, em setembro, a gente abriu o Star Club, que aí uma parte do pessoal que não estava conseguindo entrar no Fire, a gente colocou o Star. O Star aí é um pouco mais focado na plenária para trazer conhecimento para eles crescerem e aplicarem e tal. Tem umas consultorias também com consultores, então também é um produto bem legal, e é mais em São Paulo, então consegue um pouco mais acessível. Tá. Também misto, os dois tem bastante contador, o que é bem atrativo para quem vende ou quer parcerias com contadores, porque os contadores são muito assediados. Contadores que entendem de ecossistema são muito assediados, porque a gente tem muito dado, a gente tem muita coisa que pode ter a confiança de muitos clientes, né? Um contador, ele equivale a muitos clientes. Então, Sim. Não, mas também que vocês processam de dado é surreal. É surreal, mas também tem empresários de todos os ramos, né? A gente tem, acho que só no Fire tem quase 40 ramos de empresas. Indústrias diferentes? Indústrias diferentes, porque entendem o poder do ambiente. O poder do ambiente, o que a gente ensina, o que a gente ensina é aplicável a qualquer negócio, então aí vai crescendo também a parte. E mais recentinho, assim, eu abri a Comunidade Maravilha. Na verdade, a Comunidade Maravilha, ela foi um processo.
Na verdade, no início de 24, eu fiz um produto online. Tá. Porque eu mapeei, né, as empresárias que eu estava mentorando, ensinando, e vi que uma das grandes questões é a gestão de tempo das empresárias. A gente quer dar conta de tudo, filho, marido, cachorro, papagaio, Periquito, casa, quem passar na rua também tá precisando de ajuda, a gente quer parar e ajudar. todo mundo, e a empresa, né? E aí a gente também quer ser empresária nesse processo. E aí, como que eu, Carla, entendo que a gente multiplica nosso tempo? Pela liderança. Então, Sim. ensinando e liderando pessoas a fazerem o que você faz, obviamente, ou o que mais gente precisa fazer, para que você multiplique seu tempo. Aí você lidera, você libera seu tempo, e aí você consegue tempo para o que realmente importa, que é a família, o que você gosta, e para você mesma também, porque você é a sua prioridade. O que você viu já nesse meio tempo aí, talvez seja uma coisa que levou você a criar o clube, o quanto de mulher também que entra nessa batida e acha que para dar conta ela se esquece. Total. Totalmente, assim, ela se esquece de se cuidar, de se alimentar bem, de dormir, de tá bonita, pra ela mesma, nem pros outros, nem porque o outro acha, mas pra ela mesma. Total, na verdade é a primeira coisa. O primeiro pilar da cultura da Comunidade Maravilha é a saúde. E aí eu uso a frase, você é a sua prioridade. Então a gente tem lá rituais para elas mostrarem, treinando, se cuidando, tal, porque não tem como cuidar de pessoas, da família, da empresa, se você não cuida de você mesmo. E foi uma percepção sua de olhar e falar, vou fazer aqui, ajudar essas mulheres, porque eu tô vendo que tem muita no ecossistema que precisa disso. Como é que virou isso na sua cabeça? Sim. Eu sou bem ativa nas redes sociais, e uma das coisas que mais fala assim, nossa, como que você dá conta? Nossa, você consegue se cuidar e tal. E aí, uma das grandes amarras é o que a sociedade espera da gente. Então, como empresária, você tem liberdade de tempo. Sim. Então, você pode, sim, fazer uma unha numa quarta-feira de manhã, porque à noite você vai estar trabalhando, vai estar acordando 3 horas da manhã, eu não sei se foi por isso, mas preocupada com alguma coisa do com alguma trabalho. coisa, ou final de semana, férias. Eu mesma, eu viajo trabalhando e trabalho viajando, e tá tudo bem. Mas pra mim tá tudo bem. Tá tudo Tem bem gente que também. precisa descansar. Então, você sair um pouco do que sempre foi dito, né? Como sociedade como um todo. Pô, você não gosta de cozinhar, não precisa cozinhar. Tem diversos outros jeitos saudáveis. Hoje a opção é o que não falta, né? Diversos outros jeitos saudáveis, mas a pessoa, as mulheres ainda têm alguma coisa do tipo, não, eu preciso também fazer o que me ensinaram. Então, eu vi isso muito, conversei muito, entrei em grupos de networking primeiro, só de mulheres, e entendi esse processo. E na hora de me mentorar, e também as minhas líderes, né? Hoje o Serac é 50%, a liderança é 50% feminina. Ai, que delícia! Então, sempre foi. Mas na verdade, isso foi orgânico ou vocês deram preferência? Foi orgânico. Eu vou te falar, a mulherada arrasa, gente. Não é por nada não, mas a mulherada arrasa. Pra detalhe, então, cuidadosa. Pra detalhe, na contabilidade, a base já é muito feminina, né? Nas contabilidades como um todo, a base já é muito feminina por causa dos detalhes. Porque a mulher tem um perfil mais de conformidade, ali de sentar e entender. O homem, muitos são muito mais agitados, tá? Não conseguem. Então, a base já é muito. Então, a gente sempre teve a cultura de desenvolver pessoas. E aí, eu tenho gente que começou na recepção e hoje é gerente. Hoje é sócia. Então, tipo, eu tenho essa vertente também. Então, eu vi que eu já tinha desenvolvido muitas mulheres dentro da empresa, eu podia desenvolver mulheres fora da empresa também. E ajudar. Somente por propósito, porque são pequenas empresárias, né, na Comunidade Maravilha. Aí, primeiro, eu fiz online. Fiz 2 lançamentos online, eu fiz até um vídeo da Mulher Maravilha, por isso que chama Comunidade Maravilha. Dá pra assistir lá no meu Instagram. E eu tô de Mulher Maravilha, e depois as minhas líderes maravilhas entram. Então, todas as minhas líderes da contabilidade estão com a mesma roupa que eu, cada uma com o seu biotipo, cada uma de um jeito. E aí, eu falo que você não tem que ser sozinha, você pode formar outras lideranças para prosperar a sua empresa. Sensacional, que sensacional. Aí, eu fiz esse vídeo, lancei o curso. Aí, lancei uma turma, lancei a segunda turma, relancei. E aí, isso foi como um curso, não como um clube? Foi como um curso. Primeiro foi como um curso. Tá. Mas aí, a parte pessoal pega, o digital já não encanta tanto, né? Assim. Então, eu
Em novembro, abri a Comunidade Maravilha, encerrei o curso, falei assim, ó, gente, o que vocês conheciam não existe mais, chamei as do curso e outras, e abri a Comunidade Maravilha. O curso, ele tá incluso na comunidade, então a pessoa tem acesso a ele, pode estudar, gravado. Aulas rápidas, dinâmicas, pode fazer na esteira, pode fazer no carro, pode fazer onde quiser. Mas aí tem a comunidade como um clube mesmo, aí tem os encontros presenciais, as lives, tudo mais, para desenvolver a mulher que quer crescer, mas de uma forma saudável, com a saúde mental em dia, com a saúde física em dia, e com tempo de qualidade com a família, mas também que quer crescer o seu negócio, quer prosperar sim, e que quer ser empresária. Quer ser empresária, Porque muitas acaba acontecendo o empreendedorismo, né? Uma separação, uma demissão de um emprego, ou às vezes enfim. A pessoa também cansou, né? Ou uma transição de carreira extremamente comum, transição de carreira. Você sabe que eu vi no LinkedIn esses dias? Que as mulheres, elas têm até medo de tentar. É engraçado isso. Elas têm medo, engraçado e triste, na verdade, né? Triste de ver. Que elas têm medo, que cria uma barreira que ela acha que ela não vai. Muito por conta de algumas coisas que você trouxe aqui. De ser o que a sociedade colocou pra ela, ou dela ter um relacionamento tóxico que foi jogando tanto ela pra baixo e ela não consegue se enxergar mais. Aí ela se descuidou, ela achou que assim tá bom e não vai. É muito comum a parte de relacionamento, ou na infância, né? As mãe e pai. Sim. Ou um relacionamento amoroso que foi tóxico, foi abusivo, enfim. E isso deixou a mulher extremamente fragilizada. E para isso, para empreender também. Outra coisa da mulher também é que ela compra e ela age também muito pela segurança. A segurança é um fator muito determinante para a mulher. Então, precisa trabalhar um pouco mais para ela ter a coragem de empreender, de dar um passo, de comprar, né, de adquirir um clube de negócios mais caro. Fala assim, putz, mas será que eu posso mesmo? E é engraçado que, assim, às vezes paga num sofá, mas não paga no desenvolvimento, sabe? Então, é muito louco. O sofá vai estar na sala, né? Mas ao mesmo tempo, assim, desenvolvimento por quê? Porque como que eu vou justificar se eu não performar em mim se não tiver. E aí, se não der certo? O sofá, beleza, eu consigo justificar, porque é pro conforto. E se eu falhar, né? Então, esse medo de falhar nas mulheres é maior, sabe? É gigante, é um fantasma. É um fantasma. E vocês têm uma metodologia dentro da comunidade para trabalhar isso? Temos. E cada hora a gente traz uma profissional também diferente, porque eu acho que as abordagens mudando, cada hora a gente pega de um jeito, né? As mulheres, às vezes, uma psicóloga fala com algumas, uma hipnoterapeuta fala com outra, sabe? Assim, abordagens diferentes, porque a uma hora vai tocar. Isso. Aí tem sempre algo de saúde e também a parte de pessoas, marketing e tal, para as pequenas. Então, quais são as pequenas ações que você pode ir fazendo dentro da sua empresa, que não custa tanto, né? Porque o budget, para você ir prosperando. Contrata uma assistente. Sabe assim, coisa óbvia. Sim. Contrata uma assistente pra você, só pra atender o seu WhatsApp. Porque o seu WhatsApp, você tá perdendo venda. Se você não atende. Absolutamente. E ao mesmo tempo, você tá ficando doida. Então, pega alguém pro seu WhatsApp. Imagina eu com 2 telefones. Pega alguém pro seu WhatsApp e você vai cuidar da estratégia. Elas contratam uma pessoa, já faz uma diferença enorme na pequena empresária. Sim. E eu tenho empresários, assim, que não tiravam férias e tiram férias agora, sabe? Então, é um passinho, é um processinho, mas que dá muito orgulho de fazer parte. Que faz toda a diferença, gente, porque tem gente que leva pro lado, acho que tudo que a gente passa, é difícil conhecer uma mulher que não tenha tido aí alguns percalços, seja, como você falou, pai e mãe, ou relacionamento depois. É muito raro, assim, poucas histórias eu já ouvi sobre, falar assim, quem saiu ilesa. Passei tranquila, foi tranquilinho. É muito difícil. É muito raro. E tem muita gente, eu transformei pro lado da força, pro lado de atrás, do desafio de fazer, não, eu vou me provar, eu vou acontecer, mas muita gente transforma pro outro lado. E é muito bacana ver um movimento que não é só uma também, porque às vezes eu acho que tem mulher que fica com medo também de ir. Vergonha. Você não pega gente que chega lá com vergonha? Total. Ai, não sei se eu vou entrar. Tem gente que nem vai. Tem gente que dá ansiedade. Então, tem de tudo, sabe?
Mas tem gente que não sabe nem o que tá fazendo ali e sai transformada. Tem gente que sai transformada, mas depois não age, não faz nada. Então, temos de tudo. Aí a gente vai alinhando, vai batendo nelas, pra elas darem uma acordada também. E como é que é, assim, o seu dia a dia? Porque com 2 clubes, não, 2 clubes, na verdade, 2 mentorias dentro do clube, mais o Clube Maravilha para mulheres, Sim. mais a Serac, mais todo o seu conteúdo. E eu tenho 2 como é seu filhos. dia a dia? Meu Deus. Quantos anos? 13, a menina, a Moa, e 10, o Lui. Caraca, pelo menos eles já estão um pouquinho maior. Então, agora tá Agora começando a fase da adolescência, que vai Os ser... trabalhos são outros, né? Não, acho que não vai acabar nunca, não. Tá tudo bem. Tô preparada. Tô preparada. Não, mas a fase do bebê exige muito mais da mulher. Muito mais. Da mulher. Eu, por exemplo, a Moa, na época, eu era o RH da empresa e tudo mais. Eu processei folha de pagamento lá na maternidade. Ela nasceu antes, eu falei, não, traz meu notebook aí que eu preciso pagar o povo. Eu preciso fazer o pagamento. E aí eu fiz. Meu Deus. Eu trabalhei muito, balançando carrinho elétrica, nunca parou? Não, nunca parei. Mas como é que é seu meu dia a dia com tudo isso? Meu dia a dia, assim, extremamente organizado em termos de agenda e horários e Fala tudo mais. Fala um ponto legal. Eu vivo batendo aqui, tanto aqui quanto quando eu falo lá no Instagram. Você organiza a sua agenda domingo? Organiza essa semana no domingo ou você organiza essa semana na segunda-feira? Eu não tenho esse método. Não? Eu organizo o tempo inteiro. Tá. Eu vou olhando, tipo... Eu tenho um momento livre, eu olho já pra frente, porque se tem algum ponto que eu não fiz, eu volto. Corrige. Então, um exemplo, amanhã tá tudo bem, depois de amanhã tá tudo bem, mas depois de amanhã eu não tenho a roupa de depois de amanhã, só que eu tenho um tempo agora. Beleza, Entendi. vou fazer. Entendeu? Então, eu vou organizando meio que real time, assim, porque cada dia... Claro, eu acho que no final de semana a gente sempre olha se alguma coisa faltou e tal, mas ela normalmente já tá mais organizada antes do que isso. Porque eu tenho muito evento, né? Eu imagino. Um dos pontos, por exemplo, eu imagino. Um dos pontos que eu tenho que organizar muito é os eventos. Então, onde que as crianças vão ficar quando tem evento, qual roupa eu vou usar no evento, qual palestra eu vou dar no evento. Então, os eventos sempre são o ponto-chave. Que o evento vem um conjunto, né? É a logística, as crianças, é o cabelo, é a maquiagem, é a roupa, é o speech. Exatamente. É um pacote. É um pacote. Mas eu digo que o meu dia a dia ele é aleatório. Ontem eu tava fazendo um negócio, hoje eu já tô aqui, à tarde eu vou estar em outra coisa, à noite eu tenho live, então ele é por blocos. É bem dinâmico. É bem dinâmico, bem dinâmico. Mas você não tem uma rotina assim, isso aqui eu não deixo de fazer, eu faço todo dia. Eu treino todo dia. Eu treino. Só que cada hora é num horário. Cada hora é num horário. Eu não tenho o horário certo. Eu tenho um personal que tem até uns horários meio padrão, mas eu vou tentando ajustar com ele. Quando ele não pode, porque ele tem aluno no horário que eu treino sozinha. Então, eu sempre treino. Você foi sempre de você treinar? Você sempre gostou? Alguma coisa, quando vocês começaram a mudar ambiente, começou a olhar e falar, tem que mudar? Não, eu sempre tive a pegada do esporte. Meus pais sempre incentivaram desde a infância. E aí eu fiz vôlei, etc, esporte mesmo. E aí depois, acho que por cuidar do corpo, por se sentir bem e tal, aí eu treino desde que eu, 18 anos eu treino e não largo. Obviamente que a gente tem as fases melhores, os altos e baixos, tal, engorda, emagrece, tem, até tudo bem, mas sempre isso é muito legal da gente falar, porque as pessoas acham que é tudo perfeito, né? Que, não, equilibra, tá todo mundo sempre bonito, maravilhoso, gente. Uhum. Não é? É uma loucura, porque pra gente fazer tudo, eu acho que não tem equilíbrio. Não, tem uma coisa que eu falo assim, no dia que eu botei pra fazer minha unha, não ver nenhum cliente, não vou na empresa, não vou em nada, vocês não me encontram, porque eu não tô arrumada, eu quero dormir meia hora a mais, eu não vou passar uma maquiagem, eu preciso botar essa minha cara pra coisar oxigênio. Pra descansar, né? Sai essa base daqui. Eu não sou aquela que vai pra padaria maquiada, não. Se precisar, eu vou... Vida real. Vida real mesmo.
Mas óbvio que é só no dia que não vai ter nada, sim. né? É porque faz diferença, né? No final das contas, a gente brinca aqui, porque é gostoso ter vida real. Eu tive um final de semana agora que eu falei, gente, eu quero vida real. Eu vou levar só o protetor, eu não vou nem levar a maquiagem, eu vou pro interior. Eu vou só pedalar e trabalhar, então vai ser vida real. Não me botem nenhuma roupa arrumada, nada de maquiagem, é assim que eu quero ir. Mas, no dia a dia, faz diferença. Pro seu Sim. Não, posicionamento, total. para aquilo tudo que você constrói. Total. Faz toda a diferença. Isso vocês também conversam na comunidade sobre? Sobre a imagem, com certeza. A gente tem até consultoras de imagem, a gente tem o Photo Day na comunidade, que a gente tira as fotos dela para Que posicionamento. legal! Mas não as fotos, só a foto do poder, né? Mas também a foto do poder, mas uma foto que transmita a imagem que ela precisa passar. E no Instagram, a gente é totalmente adepto das redes sociais, então precisa estar com a sua vitrine bem feita, né? E aí, tanto a parte digital quanto a parte offline. Então, você ir em eventos e não tá com a imagem bem alinhada, não faz sentido. Você perde, né? Você perde uma oportunidade. Eu falo que a oportunidade vai passar. As pessoas falam, não, às vezes você vai num evento, você acha que não vai dar em nada. Mas você vai lá com o seu posicionamento naquele dia, parece que vira a chave da vida, né? Quando você menos espera. A estética vende. A nossa, do Fire Club, a nossa que faz a harmonização, que ela tá dentro do Fire Club, ixi, ela ganha muito dinheiro com o nosso sócio, porque a gente fala isso direto, vai arrumar isso aí e tal, tá precisando, hein? Mas eu acabei de falar aqui um pouco antes da gente começar, eu falei, gente, eu vou levar esse filtro no dermatologista e falar que eu quero ficar igual. Porque hoje eu acordei às 3 da manhã, eu perdi o sono, 3h30, pensando em trabalho, aí faz a bolsinha aqui, né? Eu falei, gente, só o filtro do Instagram, tem que botar na realidade pra tirar. Leva pro dermato e fala assim, ó, essa é a minha inspiração Pinterest. É isso que eu quero, é isso que eu quero. Até isso vocês arrumam dentro da comunidade. Sim, até isso. Porque é importante, eu acho que até a forma de resgatar a autoestima, né? Total. Na Comunidade Maravilha a gente tem o dress code também, do dia, então aí elas se arrumam, Que legal. Gente, eu vou fuçar mais lá, não sabia disso aí não, gostei. Olha aí, mulherada, vou deixar aqui embaixo, porque é um negócio muito legal, muito legal mesmo. Se você é empresária, empreendedora que quer crescer com ferramentas, e um olhar, assim, humanizado, um olhar crítico para o que você passa no dia a dia mesmo. A gente sabe que o tempo é muito importante, a família é muito importante, né? Não vamos deixar de lado a família. Mas a gente tem algumas ferramentas, estratégias do dia a dia para sua vida ser mais leve. E prosperar e crescer a empresa. E vocês ensinam a vender? Total. Na verdade, toda empresa, a primeira coisa é vender, né? Sim, exato. Não adianta a gente falar de gestão de pessoas antes de vender. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro, não vai fazer gestão nenhuma. Então, vendas, time de vendas, bobear, a primeira assistente contratada tem que ser vendedora também. Isso aí. Todo mundo vende, todo mundo ganha comissão por venda. Tudo é uma venda, né? Tudo é venda. Tudo é uma venda. A imagem é uma venda, posicionamento de imagem é uma venda, então... Eu não sei se você pensa assim, mas eu acho que, às vezes, a mulher ela tem mais dificuldade de vender. Sim. Pelo medo de falhar. É isso aí. É o que tá sempre ali, o medo de falhar, o medo do não. Eu vou oferecer, mais. Isso. Esses dias eu dei uma aula para elas e a gente precisa mudar, em vez de, você não gosta de vender, então vai ajudar. Qual é a dor que você resolve, né? Então, vai com esse intuito na sua cabeça. Você vai ajudar uma pessoa com uma dor que ela nem sabe como resolver. Mas vender não é feio, gente. Não é. Mas é que, como elas têm isso, a gente precisa trabalhar com o que a gente tem, entendeu? Sim. Então, vai ajudar uma pessoa. Mostra qual é a dor que ela tá passando, que ela nem entendeu, como ela vai resolver e como que você pode. Isso. Aí sim, aí você precifica e aí você se posiciona. Vocês ensinam também a precificar, porque eu vejo muita gente se vendendo barato. Barato. Porque fica nessa. E a maioria é mulher. Porque fica nessa, não, mas será que não vai ser muito caro? Será que não sei o quê? Será que vai pagar? Será que... Quem sou eu? Quem sou eu pra cobrar tudo tanto? isso? Esses dias mesmo eu tava num evento de grandes empresários, tinha uma empresária lá,
o ticket era alto. Ela falou assim, eu tava pensando até em abrir uma consultoria, uma mentoria, mas, putz, quem sou eu? Eu não tenho nada, não tenho coisa pra agregar. Eu falei, não, mas peraí, você não falou que você acabou de quebrar uma empresa, você não quebrou uma empresa, agora a sua empresa tá prosperando e você tem X anos de, não lembro, X anos de experiência. Pô, só de ensinar pessoas que acabaram de sair da faculdade da sua área, você já tem muito para agregar. Sim. Só que quem quebra uma empresa também aprende muita coisa do que não fazer. Do que poderia ter sido feito. Tem muita experiência. É um MBA na dor. Tipo, no mínimo, na isso vira carne. uma palestra é isso foda. Aí, na carne. Aí ela, será? Mas você sabe que eu vivi muito tempo no Será. Ah, é? Eu vivi muito tempo no Será. E até foi por isso que nasceu o podcast e afins. Eu falei, cara, eu preciso tirar outras pessoas do Será. Porque eu falava, o que eu tenho? Poxa, aí eu olhei um dia e falei, cara, eu virei executiva, presidente com 28 anos, o que eu tenho? Quem é que faz isso no Brasil, sabe? Quem é que faz isso no mundo? Aí você para e vai olhando, mas é um processo, porque foram tantas coisas lá atrás, com criação, com relacionamento, que você olha e fala, quem sou eu? Exato. É muito doido, né? E não, aí assim, o podcast nasceu justamente por isso. Com o resultado, com tudo, ainda assim você tinha quem sou eu. Então é muito comum, mas não pode ser normal. Sim. Né? Então a gente precisa aqui. Você nunca teve o quem sou eu? Eu tive. Na verdade, o meu quem sou eu foi um pouco diferente. Como eu empreendi muito em família por muitos anos, pra mim era o que disso fui eu. Entendi. Qual foi a minha contribuição? Porque a gente sempre foi tão perto e a gente é muito unido, o que disso fui eu? E aí, um ponto de virada que eu percebi foi quando eu olhei para as minhas líderes, que eu era gestão de pessoas. As minhas líderes, a maioria entrou ali quando eu já estava como RH e vi que, o crescimento delas. A gente cresceu, elas cresceram junto comigo. Que foda isso, né? E aí foi esse um ponto de virada para eu fazer o filme. Falar assim, se eu consigo liderar algumas mulheres dentro da minha empresa, eu posso liderar outras. Óbvio. Então esse ponto, porque a gestão de pessoas sempre foi minha, né? De processo. Então, que legal. Isso fui eu, entendeu? Então, foi um ponto de confiança mesmo. Então, acho que é um pouco diferente. A minha família, acho que foi bem na criação. Meu pai e minha mãe sempre nos deram a confiança, né? Minha mãe fala, quem acredita sempre alcança. Então, ela tem as frases bem motivacionais e eu acho que isso foi enraizado na gente. A gente teve uma criação também ligada com a música, ligada com o teatro, ligado... Então, o Johnny é conhecido como contador dançarino, você não sabe, não? Eu já ouvi falar. Então, a gente dançou profissionalmente, eu e ele. Então, então, eu acho que essa parte da confiança... Eu acho que a gente não tem grandes problemas, né? Legal. Obviamente que coisas acontecem, você fala assim, você tem os seus dias da síndrome do impostor, enfim, normal, como qualquer pessoa, mas não é uma coisa que nos prendeu. Nunca, não foi o que prendeu. Mas eu, como Carla, eu como mulher, falei assim, putz, o que fui eu? Tipo, eu sei quando foi a chave. Teve dessas dinâmicas que a gente faz. Veio, sim. E aí vem a pergunta assim, qual que foi a sua maior conquista? Aí eu vou lá e boto meus filhos. Aí a pessoa fala, tá bom, qual que foi a sua maior conquista não sem vale seus filhos? Aí eu, travei. Ferrou, não sei. Porque era a minha conquista, não a nossa conquista, entendeu? E eu não soube responder. Aí depois de um tempo que eu fiz esse exercício, na verdade deu até um estalo, assim. Falei, não, isso fui eu. Isso fui eu. Eles ajudaram também? Claro, todo mundo criou a cultura junto, tudo mais. Mas isso fui eu. Tipo, aquela pessoa ali, o meu pai, meu irmão, não desenvolveram ela ali. Quem puxou esse fio aqui fui eu. Tem os outros que eles também puxaram, mas aquelas ali fui eu. Então consegui! É meu, a minha conquista! Yeah! Então, acho que esse foi um ponto de virada, assim, sabe? Não, eu acho que é legal, eu gosto de perguntar e se trazer, porque às vezes as pessoas escutam a gente e acham que a gente nunca teve isso e que a gente tá muito distante, não tá.
Todo mundo teve, todo mundo é igual. É que, na verdade, a gente encontrou o caminho e tá aqui oferecendo caminho para que outras pessoas também possam encontrar o deles, né? Sim, total. Ó, eles já estão mexendo a mão ali. Ah, já estamos falando Já estão demais. mexendo a mão ali. Antes da gente ir embora, eu sempre peço para os convidados deixarem aqui, como se todo mundo fosse ouvir você, uma mensagem que você pudesse deixar, que fosse ajudar todas as pessoas aí, que fosse de uma forma inspirar ou ser uma virada de chave para as pessoas ouvirem e terem. Legal. De surpresa aí, câmera e microfone são seus. Eu gosto, na área do empreendedorismo, eu gosto de falar para você cuidar do seu time, para eles cuidarem da sua empresa. Então, só cuidando de pessoas, você vai multiplicar seu tempo, multiplicar seus resultados, multiplicar suas estratégias, e aí a sua empresa vai prosperar. Não adianta você ter o olhar que só você faz, você ser a dona do processo, você precisa cuidar deles, e aí eles cuidam da sua empresa. E você, como mulher, você é a sua prioridade. Primeira prioridade. Se cuidar da sua saúde mental, ter um autoconhecimento, ter os seus momentos de lazer. E aí sim vem a família, depois vem o trabalho. E aí tudo isso vai ter dada a sua devida importância. Então, você é a sua prioridade. Maravilhosa. Porque se a gente não se cuidar, não dá pra ajudar ninguém, né? Não, e aí pifa e aí todo mundo vai estar desamparado ainda. Ó, vou deixar aqui, pode falar seu Instagram, onde as pessoas te encontram. A gente vai deixar aqui na thumb todos os clubes dela, os links pra vocês irem pras páginas. Vou pedir pra ela me passar tudo e deixar aqui. Mas o Instagram dela é muito legal. O meu é @soucarlamartins. Carla é com C, então sou Carla Martins, tudo junto. Lá você encontra os clubes, a comunidade, o Serac como contabilidade também, que faz um trabalho excelente para os seus negócios. Então, tem tudo lá. Que a gente agora vai desligar a câmera aqui e vai falar de contabilidade, inclusive, tá, gente? Acho que não. Não quero, vou fugir. Eu passo pro meu time. Tá bom. Aí, já tomei, ó, passou, a vendedora já me passou. Carla, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada por ter vindo, por ter dividido a história com a gente. É sempre bom ter mulheres inspiradoras e maravilhosas que fazem acontecer aqui. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada para quem nos ouviu, nos assistiu. Acho que foi excelente para tirar insights e decisões. Muitíssimo obrigada, gente. Fico por aqui. Esse foi mais um Empowercast. Se você ainda não segue o canal, segue lá no YouTube. Canal Flávia Lorenzetti, o Empowercast tá lá dentro. E encaminha esse episódio que eu tenho certeza que você conhece uma mulher aí que precisa ouvir, precisa anotar, o homem também que precisa dessas lições de gestão, de entender que pode, que tem espaço, que tem que estar numa comunidade. Encaminha para as pessoas, que aí o podcast cresce e a gente tem pessoas mais informadas e um mundo melhor. Um super beijo e até a próxima.